Você já se perguntou, por que a região do Oriente Médio, berço de civilizações e de 3 das maiores religiões monoteístas do mundo, parece estar presa em um ciclo interminável de conflitos? Por que judeus e árabes, povos que se consideram irmãos, estão sempre em lados opostos de uma guerra que parece não ter fim? Aqui no Você Sabia, não temos medo de mergulhar nas questões mais complexas e profundas da história e da fé. Hoje, vamos além das manchetes e das análises políticas para buscar a raiz desse conflito milenar em um lugar inesperado. A Bíblia. Prepare-se para uma jornada que vai te levar às origens desses povos, a uma rivalidade familiar que começou há milhares de anos e que, segundo as Escrituras, se estende até os dias de hoje. O que você está prestes a descobrir é uma resposta chocante, que para muitos explica a essência do conflito árabe-israelense. Você está pronto para entender a verdade oculta por trás de uma das guerras mais antigas e complexas da história da humanidade? Então, segure-se, porque o que você vai ouvir vai mudar sua perspectiva para sempre. O início de tudo. Abraão, o pai de muitos povos. Para entender a complexa relação entre judeus e árabes, precisamos voltar ao ponto de origem. Abraão, conhecido como o pai da fé, Abraão é uma figura central, não apenas para o judaísmo e o cristianismo, mas também para o islamismo. Todos esses credos consideram Abraão um patriarca fundamental. Deus fez uma promessa extraordinária. A Abraão, ele faria dele uma grande nação, e através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 2-3. Essa promessa incluía uma descendência numerosa e a posse de uma terra específica, menos Canaã. A história começa com Abraão e sua esposa, Sarai, depois Sará, que era estéril. Os anos se passaram, e a promessa de um filho ainda não se cumpria. Da época ditava que, na ausência de filhos, a esposa poderia oferecer uma serva ao marido para gerar um herdeiro. E foi exatamente isso que Sara fez. Ismael, o primogênito, e a semente da contenda Sara, em sua ansiedade e falta de fé, na espera pelo cumprimento da promessa de Deus de um filho seu, ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Abraão aceitou, e Agar concebeu. Nasceu assim Ismael, o primeiro filho de Abraão. Gênesis 16, 1-4. A chegada de Ismael, no entanto, trouxe consigo o início de uma longa e dolorosa rivalidade. Agar, ao se ver grávida, passou a desprezar sua senhora, Sara, que era estéril. Sara, por sua vez, retaliou com dureza, forçando Agar a fugir para o deserto. Gênesis 16, 5-6. Um anjo do Senhor encontrou Agar no deserto e a instruiu a retornar. Nesse encontro, o anjo fez uma profecia impressionante sobre Ismael em Gênesis 16, 11-12. Você está grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em constante oposição a todos os seus irmãos. Preste muita atenção a essa profecia. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em constante oposição a todos os seus irmãos. Esta é a primeira chave para entender o conflito. Ismael é profetizado como um homem de conflito, cuja vida seria marcada pela oposição. Isaque, o filho da promessa, e a linhagem escolhida anos depois. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus milagrosamente cumpriu sua promessa original. Sara concebeu e deu à luz Isaque, o filho da promessa, através de quem a aliança de Deus com Abraão seria estabelecida. Gênesis 21, 1-3. A alegria do nascimento de Isaque, porém, reacendeu a tensão. Durante a festa de desmame de Isaque, Sara vai Ismael, então adolescente, zombando ou escarnecendo de Isaque. Gênesis 21, 9. O termo hebraico aqui pode indicar brincadeira, mas em um contexto de herança e rivalidade. Sara interpretou como uma ameaça a posição de seu filho. Sara executiu. Abraão mandasse Agar e Ismael embora.
manda embora esta escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Gênesis 21:10. Abraão ficou muito perturbado, mas Deus o instruiu a atender ao pedido de Sara, garantindo que Isaque seria a linhagem da aliança, mas também prometendo que faria de Ismael uma grande nação, por ser descendente de Abraão. Gênesis 21:12-13. Agar e Ismael foram enviados para o deserto, mas Deus os protegeu e cumpriu sua promessa a Ismael, que se tornou pai de 12 príncipes e viveu como arqueiro no deserto. Gênesis 21:20-21, 25, 12-16. A raiz do conflito. Duas linhagens, uma promessa contestada. Aqui está a resposta chocante da Bíblia para o conflito entre judeus e árabes. Judeus são os descendentes de Isaque, através de seu filho Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, de quem vieram as 12 tribos de Israel. A linhagem judaica é a linhagem da aliança divina. Árabes. Muitos grupos árabes, especialmente os beduínos e outras tribos da Península Arábica, traçam sua ancestralidade a Ismael, o primogênito de Abraão através de Agar. Embora nem todos os árabes sejam descendentes diretos de Ismael, ele é amplamente reconhecido como um ancestral comum por muitos povos árabes, e é uma figura venerada no Islã. Portanto, o conflito que vemos hoje entre judeus e árabes tem suas raízes em uma rivalidade familiar antiga. Entre os descendentes de Isaque e os descendentes de Ismael, a profecia sobre Ismael: sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em constante oposição a todos os seus irmãos, ecoa através dos milênios, e parece se manifestar nos conflitos contínuos na região. Terra Promérida, o epicentro da contenda. Essa rivalidade familiar se soma à questão da terra prometida. Deus prometeu a terra de Canaã, o que hoje conhecemos como Israel, Palestina, a descendencial de Abraão, através de Isaque. Gênesis 12:7. Las 3:18 de la tarde menos 21, 17:8. Para os judeus, essa terra é a sua herança divina e histórica. No entanto, com a dispersão dos descendentes de Ismael e posteriormente a ascensão do Islã, que também reivindica a herança de Abraão e tem uma forte conexão com locais como Jerusalém, a mesma terra se tornou um ponto de disputa. Ambos os povos têm laços históricos, religiosos e culturais profundos com a mesma região, e ambos sentem que têm direito legítimo a ela. Para os judeus, é a Terra Santa, o berço de sua fé, o cumprimento das promessas divinas a seus patriarcas, o local dos seus templos. Para os palestinos, muitos dos quais se identificam como árabes e descendentes dos povos que habitaram a terra por séculos, é a sua pátria, sua terra ancestral e o local de importantes mesquitas, como a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém. Sobreposição de reivindicações históricas e religiosas sobre o mesmo pedaço de terra intensifica a rivalidade original, transformando-a em um conflito geopolítico complexo com implicações globais. O papel do islamismo na disputa a ascensão do Islã no século VII, depois de Cristo, adicionou uma nova dimensão ao conflito. O Islã reverencia Abraão, Ibrahim em árabe, como um grande profeta. Ismael é visto como o ancestral dos árabes e, em algumas tradições islâmicas, como o filho que Abraão quase sacrificou, em vez de Isaque. Como na Bíblia hebraica, Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada do Islã, após Meca e Medina. A Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha são locais de imensa significância religiosa. Para os muçulmanos, a presença judaica e o controle israelense sobre esses locais sagrados são uma afronta. Assim, a disputa não é apenas por terra ou por rivalidade étnica. Ela se tornou uma guerra santa para muitos em ambos os lados, com crenças religiosas profundamente enraizadas, alimentando o conflito e dificultando a busca por uma solução pacífica. A profecia de constante oposição, uma maldição ou a frase "e ele viverá" em constante oposição
a todos os seus irmãos. Gênesis 16 e 12 é central para a compreensão bíblica do conflito. Essa não é apenas uma descrição de um caráter rebelde, mas uma profecia sobre o destino de uma linhagem. É importante notar que a Bíblia não apresenta essa oposição como uma condenação divina irreversível ou uma justificação para a inimizade, mas como uma realidade trágica que se desdobraria a partir das escolhas humanas e das tensões familiares. Deus abençoou Ismael e prometeu fazer dele uma grande nação, mostrando sua graça, mesmo em meio à discórdia. No entanto, a história da interação entre os descendentes de Isaque e Ismael, desde os tempos antigos até os dias atuais, parece confirmar a profecia. Conflitos fronteiriços, guerras e a persistente desconfiança mútua marcam a relação. Pense nos séculos de confrontos. Antiguidade. Os amalequitas, possivelmente descendentes de Esaú, irmã do Jaco, mas com alianças com tribos do deserto, e outras tribos árabes frequentemente lutavam contra Israel. Idade Média. As cruzadas e os conflitos pelo controle da Terra Santa. Entre cristãos e muçulmanos, muitos deles árabes, mantiveram a região em estado de guerra. Século 28-21. Ou sionismo. A criação do Estado de Israel em 1948. As guerras áraba-israelenses 1948, 1956, 1967, 1973. As intifadas e os conflitos contínuos com grupos como Hamas e Hezbollah são manifestações modernas dessa constante oposição. A Bíblia, portanto, não apenas prediz o conflito, mas o enquadra como parte de um drama familiar de proporções épicas, onde as ações dos pais repercutem nas gerações futuras. É uma guerra destinada ou a esperança de paz? A profecia de Gênesis 16 e 12 pode parecer sombria, sugerindo um destino de conflito perpétuo. No entanto, a Bíblia como um todo é um livro de esperança e reconciliação. A promessa final de Abraão. Deus prometeu que através de Abraão e implicitamente de sua descendência, tanto Isaque quanto Ismael seriam parte disso. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso sugere uma reconciliação futura que transcende as divisões atuais. O papel de Jesus Cristo. No cristianismo, Jesus Cristo é visto como a personificação da paz. O príncipe da paz, Isaías 9:6. Ele veio parar, derrubar a parede, inimizade entre judeus e gentios, Efésios 2:14. E sua mensagem é de amor, perdão e reconciliação. Essa mensagem se estende a todos os povos, incluindo árabes e judeus. Profecias de paz futura há passagens proféticas na Bíblia que apontam para um tempo de paz universal, onde nações não levantarão espada contra a nação, Isaías 4, e onde até mesmo Egito, Assíria e Israel serão uma bênção na terra. Isaías 19:23-25. Embora a Bíblia nos dê uma resposta chocante sobre a origem do conflito, ela aponta para uma solução final, que virá através da intervenção divina e da aceitação da mensagem de paz do Messias. Para muitos crentes, a verdadeira paz só virá com o retorno de Jesus Cristo, desmistificando críticas e mal-entendidos. Importante notar que a interpretação bíblica do conflito não justifica a violência ou a inimizade. Pelo contrário, ela nos convida a entender as raízes históricas e espirituais para buscar soluções com maior sabedoria e oração. A Bíblia não é um manual de guerra, mas uma revelação do plano de Deus para a humanidade. A ideia de que a Bíblia cria o conflito é um mal-entendido. Ela apenas descreve e profetiza uma realidade que emerge de escolhas humanas e da natureza pecaminosa, que se manifesta em rivalidade e busca por poder e território. A Bíblia, na verdade, oferece o caminho para a paz e a reconciliação, através do perdão e do amor. A história da rivalidade entre judeus e árabes é uma saga de milênios, enraizada nas famílias de Abraão, Isaque e Ismael. A profecia de Gênesis 16 e 12, sobre a constante oposição,
oferece uma resposta chocante, mas profundamente bíblica, para a persistência do conflito no Oriente Médio. Não é apenas uma questão de política ou território. É uma narrativa que tem suas raízes em escolhas e profecias antigas. Compreender essa dimensão bíblica não resolve o conflito, mas nos dá uma perspectiva mais profunda e nos lembra da complexidade do drama humano e divino. O que você achou dessa revelação? Você já tinha parado para pensar nessa conexão bíblica? Qual outro conflito global você acha que tem raízes em eventos antigos? Deixe seu comentário abaixo. Se essa explicação expandiu sua mente e te fez pensar, doxe o like agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar desvendando os mistérios mais profundos da história e da fé. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Eles precisam entender essa perspectiva. Inscreva-se no Você Sabia e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão te surpreender e aprofundar seu conhecimento. Até a próxima jornada de conhecimento.